Quem acompanhou os noticiários viu que neste último sábado, dia 7 de outubro, o grupo Hamas bombardeou Israel em um ataque surpresa, considerado um dos maiores sofridos pelo país nos últimos anos. Olá, eu sou o professor William Cavalcante e eu vim aqui hoje trazer para vocês um pouco dessa confusão que há muito tempo rola e está muito longe de acabar. Não é uma coisa nova e tome muito cuidado no momento em que você quiser elencar um vilão e um herói para essa história. Esse conflito vai muito mais além e é muito mais antigo do que nós podemos imaginar. Mas essa história, ela começa a ficar dessa forma ali por volta do século XVI para o século XVII, né? Que era aí o período da formação do Império Turco-Otomano e da sua constituição no período medieval. Mas a partir de então, depois do século XVII, esse Império Turco-Otomano começou a entrar em decadência, tanto pelas revoltas dos povos dominados, quanto pelas ingerências das potências ocidentais. Ao longo do século XIX, principalmente, o Império diminuiu de extensão, perdendo os territórios na Europa e no sul da Península Arábica para a Inglaterra. Ainda nesse século, após a unificação alemã, os turco-otomanos tiveram o apoio do Segundo Reich, por meio de investimentos para a construção de ferrovias. O propósito dos alemães era obter maior influência na área, e isso desagradava completamente a França e a Inglaterra. Existia também um projeto alemão de construir uma ligação férrea entre Berlim e Bogotá. Mas na Primeira Guerra Mundial, ocorreu que o Império Turco-Otomano, sustentado com os aportes de capital dos alemães, combateu ao lado da Alemanha e da Áustria-Húngara na Tríplice Aliança, contra justamente a Inglaterra, a França e a Rússia. O envolvimento no conflito enfraqueceu completamente os domínios turco-otomanos no Oriente Médio. E quando terminou a guerra, o Império se esfacelou totalmente. Com a derrota alemã e turca, a Inglaterra e a França avançaram sobre as terras da região. Os franceses dominaram o Líbano e a Síria, enquanto os ingleses ficavam com as terras da Palestina, do Iraque e da Jordânia, que era a antiga Transjordânia. Mas, em parte, essa situação pendurou até o final da Segunda Guerra Mundial. À medida que essas potências industriais se consolidaram na área, crescia também o interesse, principalmente pelas jazidas de petróleo, mais ao sul da Península Arábica. O combustível fóssil estava se tornando a maior matriz energética do sistema industrial. E a disputa por esse produto ganhava cada vez mais notoriedade e magnitude. Mas antes mesmo do início da Primeira Guerra Mundial, lá na segunda metade do século XIX, havia surgido na Europa uma controvérsia ligada aos judeus que viviam no continente, que por séculos, desde a época do Império Romano, passando pela Idade Média, pela Idade Moderna e também pela nossa contemporaneidade, os judeus vinham sendo perseguidos em várias regiões da Europa cristianizada. As perseguições sofridas por eles ali, nas últimas décadas do século XIX, atingiram níveis alarmantes, sobretudo por meio dos pogroms, que é, de fato, aquilo que vai dar origem ao Holocausto, né? O pogrom é um termo russo, né? que exprime a destruição total dessa etnia. Nesse ambiente hostil, foi que os judeus se organizaram para constituir um movimento sionista. E esse movimento sionista, que se propunha principalmente a se autodeterminar a partir da constituição de uma nação na Palestina, foi gerar mais conflitos ainda. Onde ainda existia o antigo território do Reino de Israel, eles queriam consolidar ali a sua hegemonia palestina. A comunidade judaica começou a financiar o deslocamento dos judeus,
que eram perseguidos, né, e mandavam eles para a região da Palestina. Mas antes de encerrar a Primeira Guerra Mundial, em 1917, o então secretário de Estado das Relações Exteriores britânicas, Arthur James Balfour, declarou em carta que via com simpatia o movimento de judeus para a Palestina. Então ele começou a oferecer um auxílio para isso. Ele defendeu uma criação de uma nação para os judeus na Palestina. Essa carta ficou conhecida como Declaração de Balfour. E essa posição britânica conferiu uma força gigantesca ao sionismo. Com o fim da guerra, os meios de comunicação começavam a apresentar um mundo de horrores cometido pelos nazistas, em especial contra os judeus. A opinião pública ficava cada vez mais sensibilizada e as tensões na Palestina entre os judeus que chegavam e os antigos habitantes islâmicos que estavam lá era cada vez mais intensificado. A Inglaterra não tinha nenhum interesse em manter aquela posição de administrar a confusão deles. Então, o que eles foram fazer? Eles eles entregaram para uma organização que foi fundada ali no final da Segunda Guerra Mundial, que é as Organizações das Nações Unidas. E a ONU acabou publicando a sua Declaração de Defesa dos Direitos Humanos e começou a buscar alternativas diplomáticas ali nas disputas daquele território. Ainda que a população majoritária da Palestina não fosse judaica, a presença dos judeus havia crescido significativamente ali naquele território. Mas em 1947, a Inglaterra transferiu a questão para a ONU. Em novembro do mesmo ano, a organização apresentou um plano, que traria a divisão desse território e transformava ali dois estados, um estado judeu e o outro palestino. A partir desse território não agradou os palestinos e os outros estados árabes da região, que nem sequer foram consultados, eles só partiram lá e pronto, sei que resolvam. Pelo plano, a maior parte do território ficaria reservada à criação de um Estado judeu e a menor parte seria destinada aos palestinos. Olha aí. Então, por um lado, os judeus ficaram alegres, claro, ganharam a maior parte do território. Mas, por outro lado, os palestinos começaram a reivindicar os seus direitos sobre a área, recusando reconhecer o Estado palestino a partir da proposta da ONU. Esse impasse iniciou um processo cada vez mais tenso entre esses povos. E aí acontece em 1948 a 1949, a Guerra de Independência de Israel. No ano de 1967, acontece a Guerra do Yom Kippur, o Yom Kippur, que é o dia do perdão, os palestinos da área muçulmana, eles adentraram no território judeu, principalmente porque o Yom Kippur é o momento onde todos eles ficam fazendo aí as suas orações, e esse ataque foi em 1973, E cada guerra que era declarada, a configuração do território que foi proposto pela ONU em 1947 se transformava, deixando Israel com uma soberania cada vez maior sobre os territórios da região. Até hoje, não há um Estado palestino e os conflitos continuam. Assim que a ONU aprovou a divisão da Palestina e os judeus proclamaram o seu Estado, houve aí uma articulação dos países árabes contra a decisão da ONU. E esses países eram a Síria, o Egito, o Líbano, o Iraque, a Jordânia, e esses países atacaram Israel. Os árabes palestinos também participaram da ação. E esse confronto ficou conhecido como a Guerra da Independência. Os israelenses saíram vitoriosos, e em grande medida porque tinham uma ajuda econômica e militar internacional, que era a comunidade judaica, notoriamente a dos Estados Unidos.
A tensão árabe-israelense ganhou outra dimensão na década de 1950, quando no Egito um golpe militar levou ao poder Gamal Abdel Nasser. Nasser reforçou as forças militares e decidiu nacionalizar o Canal de Suez, até então administrado pelo consórcio anglo-francês. A liderança dele impactou o Oriente Médio inteiro e o país se tornou líder da comunidade árabe na região. Em 1956, o presidente proibiu a circulação de navios islandeses no Canal de Suez, tentando impedir que Israel se abastecesse do petróleo proveniente do Golfo Pérsico. E aí, a comunidade árabe comemorou a ação, mas Israel, França, Inglaterra começaram a se unir em uma operação militar contra o Egito. Israel invadiu a península de Sinai, enquanto a Força Aérea franco-inglesa atacou a área do canal. Quando eles conseguiram retomar, tomar isso aí, e derrotando o Egito, que trouxe aí uma denominação chamada Guerra de Suez, mas mesmo assim, as pressões dos Estados Unidos e da União Soviética, que exigiam a saída dos invasores do território egípcio, surtiram efeito. O acordo definido em seguida garantiu ao Egito o controle do Canal de Suez, com a condição de que fosse permitida a circulação de navios de qualquer país, atendendo aos interesses israelenses. A derrota egípcia, contudo, não ofuscou a imagem de Nasser, que se projetou como um líder pan-arabismo. A disputa entre Israel e os países árabes não acabaram aí. Em 1967, o governo egípcio deslocou forças militares para o Sinai, na fronteira com Israel, exigindo a retirada das forças da ONU que estavam naquela região. O Egito ainda começava a se fechar. E aí as ameaças de acabar fechando o Estreito de Tirã aos navios que tivessem Israel como destino, fez com que a Jordânia, a Síria e o Iraque demonstrassem um apoio à iniciativa egípcia, a qual os israelenses começaram a responder com uma grande operação militar. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra dos 6 Dias. Israel realizou um ataque arrasador contra os países árabes e, amparado pelos Estados Unidos, novamente saiu vitorioso. Como resultado, o Egito perdeu o controle que possuía sobre a faixa de Gaza e a península de Sinai. A Síria perdeu as colinas e também perdeu Golã e a Jordânia. E também perdeu as Cisjordânias. Todos esses territórios passaram para o Estado israelense. A comunidade internacional fez pressão para que Israel os devolvesse, mas Israel recusou. A recusa israelense de entregar esses territórios fez com que Israel sofresse um isolamento geopolítico muito grande de relações diplomáticas. No dia 6 de outubro daquele mesmo ano, quando as forças egípcias e sírias atacaram Israel, comemorava-se o Dia do Perdão, Yom Kippur. Por isso que o conflito ficou conhecido como Guerra do Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, onde todos os israelenses estavam ali, na sua grande maioria judeus, estavam no seu momento de oração, que é o momento aí do Ramadã, eles sofreram essa investida. E com isso, o Egito conseguiu recuperar a península do Sinai novamente. A Síria retomou as colinas de Golã e também com o apoio dos Estados Unidos, que foi crucial para que Israel contra-atacasse a Palestina novamente. Cercando as forças egípcias e cruzando o canal para o território egípcio, a Guerra do Yom Kippur
tornou-se então um fracasso para o povo palestino. Ou seja, Arafat era então o indivíduo que passava a ser o grande salvador da Palestina, trazendo a resolução diplomática. Em 1964, ele vai se pronunciar na ONU e aquilo que ele fala vai ser aceito, né? E vai então fazer com que esse movimento pudesse crescer e fizesse com que alguns países reconhecessem a OLP como um órgão legítimo de representação do povo palestino. Mas o descontentamento palestino era evidente e começaram a atingir a partir disso um clímax aí no final da década de 1980, quando ocorreu a Intifada, que é um levante palestino contra o domínio israelense. A população armada de paus e pedras na faixa de Gaza foi duramente reprimida pelos israelenses, que fizeram uso da força militar. Tiro no lombo. Desproporcional, eles começaram a causar a morte de milhares de jovens palestinos. Como bem explicado e como vocês podem ver com essa retrospectiva inteira sobre a história da Palestina e de Israel, vocês podem perceber que essa guerra está longe ainda de acabar. E que você tome muito cuidado ao representar e observar essas questões, porque nesse contexto não existe nenhum herói e não existe nenhum vilão. Existe apenas vítimas da guerra. É isso que deve ser combatido. Ou se organizam de uma forma de fazer uma igualdade territorial para que eles possam viver bem, ou morram todos porque não conseguem se compreender, principalmente através de um parâmetro religioso, principalmente, onde a própria cidade de Jerusalém é dividida, a saber, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e explicações da fé. Então tomemos cuidado ao tomar partido de alguns desses países ou territórios que fazem o que fazem, porque o que acontece é muito mais para além daquilo que a gente pode ver. Então, observemos e quem tem uma fezinha aí, reze, ore, faça suas oblações para este povo que mais sofre, que é o povo mais pobre, é o povo que não tem para onde ir, é o povo que não tem para onde se esconder. E a esses que nós temos que torcer. É por este povo que nós temos que torcer.